Olá Book Crushes, aqui é o Henrique Neto para mais um vídeo do canal Na Minha Estante e hoje trago para vocês um vídeo veredito de um livro que eu ganhei de presente da minha amiga Alice Cunha. Eu sabia que ele seria uma história forte, eu sabia que o fim dele poderia me marcar, mas eu não estava de fato preparado para todas as emoções que esse livro me deu. Enfim, como vocês podem ver aqui embaixo, hoje eu vou falar sobre o melhor e o pior de More Happy Than Not, do Adam Silveira, que está sendo lançado aqui no Brasil esse mês pela editora Rocco, como lembra aquela vez. Tô com medo. Enfim, eu tô aqui parado em frente à câmera e eu não sei se eu estou emocionalmente preparado para comentar sobre esse vídeo, pois como eu comentei lá no Instagram, assim que eu terminei ele, foi um livro que me sugou, sabe? Enfim, eu vou tentar ser o mais coerente possível nesse vídeo, mas eu espero de verdade que vocês gostem e continuem comigo até o final. Vamos lá? Muito bem, antes de mais nada, vamos comentar um pouco sobre a história de More Happy Than Not, ou Lembra Aquela Vez, do Adam Silveira. Em More Happy Than Not, nós vamos conhecer a história do Aaron Soto. Aaron vive no bairro do Bronx, em Nova York, e para quem conhece um pouco Nova York através de filmes e seriados, sabe que Bronx não é exatamente o bairro mais privilegiado do mundo. Ele tem uma concentração muito grande de latinos e negros ali, e é uma região desfavorecida. E o condomínio que o Aaron vive na história de More Happy Than Not é muito reflexo desse Bronx que a gente conhece. O próprio Aaron veio de uma família latina, a família dele passa por dificuldades financeiras, e a história dele já começa bem marcante. Ele convive ali com uns amigos que a gente meio que percebe que são da pá virada. Ele namora uma menina que, assim como ele tem dons artísticos, o Aaron gosta de desenhar e essa menina está estudando para ser pintora. Mas a história do Aaron começa bem marcante. No começo do livro, a gente descobre que o pai do Aaron se suicidou faz uns 6 meses. Isso devastou completamente o personagem, tanto que ele mesmo tentou se suicidar. E aqui vai algo que eu me surpreende bastante, pois o livro ele tem muito essa representação do Smile. E por que tem essa representação do Smile? Porque o Aaron, quando ele tentou se suicidar, ele fez um sorriso nos pulsos. Porque ele acreditava que estava indo para um lugar melhor e mais feliz do que a vida que ele estava levando. Então sim, já citam o clima do livro só por isso que eu falei pra vocês, e isso não é nem os 2 primeiros capítulos da história. Mas enfim, a namorada do Aaron vai para um acampamento de artistas, vai ficar mais ou menos 1 mês fora, se eu não me engano. E aí, quando essa menina vai viajar, acaba que surge um garoto ali no bairro dele, um garoto novo, vai acabar ajudando ele, um momento ali de brincadeira dele, entre ele e os amigos, que é o Thomas, que é esse menino negro e que tá tentando dar um jeito na própria vida. Acho que tem ali uma situação financeira um pouco melhor que a do Aaron. Os dois têm muita coisa em comum, ambos são fãs do Scorpius Hawthorne, que é basicamente Harry Potter, mas o autor não coloca o nome aqui. E eles vão criando essa afinidade, vão criando essa amizade, e quanto mais o Aaron conhece o Thomas, ele mais percebe que tem sentimentos estranhos com relação a ele, a essa nova amizade. Enfim, essa parece mais uma sinopse de um livro LGBTQ, jovem adulto contemporâneo, se não fosse por um certo porém, que é que, na realidade do Aaron, nessa Bronx que a gente conhece, existe uma revolução na medicina em que um laboratório conseguiu uma operação que consegue suprimir as ideias, as lembranças ruins que uma pessoa pode ter, um trauma muito grande. Isso levanta toda uma polêmica na sociedade que o Aaron vive. Querendo ou não, a existência dessa indústria de suprimir lembranças ruins, de suprimir traumas, de apagar memórias, vai ter um impacto muito grande sobre a vida do Aaron e sobre a vida de todas aquelas pessoas ali do bairro. E é isso que vai deixar essa história tão diferente e tão impactante. E é isso que eu posso dizer sem entrar em muitos spoilers sobre Lembra Aquela Vez. Muito bem, para começar a falar sobre os pontos positivos de Lembra Aquela Vez, do Adam Silveira, eu vou falar o óbvio. Essa é uma história extremamente representativa. Não só por ela ser um LGBTQ óbvio, mas pelos personagens que vão contar essa história. A grande maioria, como eu disse para vocês, são ou latinos ou são negros. E a gente consegue visualizar muito bem a realidade desse bairro do Adam Silveira de uma forma muito crível, de uma forma muito real, que a gente consegue se conectar ali.
E isso está muito ligado à escrita do próprio autor. A escrita do Adam, ela vai se apresentar aqui de uma forma totalmente crua, de uma forma totalmente visceral. Ela está cheia de maneirismos e ela é coloquial e vai estar cheio de palavrão. E vão assim dissecar na nossa frente a cabeça de um garoto de 16 anos de uma periferia de uma grande cidade. Mas isso só trouxe mais veracidade para a história de More Happy Than Not. Isso trouxe mais autenticidade, sabe? Isso deixou o livro muito mais vivo e muito mais coerente e muito mais real com os personagens que ele está ali contando, que ele está ali construindo. E nem por isso significa que é um livro vazio, muito pelo contrário, é um livro assim que me fez refletir várias vezes. Vocês podem ver aqui, eu marquei muitos momentos dessa história, assim, que o Aaron estava tendo uma conversa com a mãe ou com o próprio Thomas, que sabe quando você se conecta com uma das falas dos personagens e aquilo te atinge muito, e você para a leitura só para refletir o que aquela cena está dizendo? Então aconteceu muito isso comigo, né, do More Happy Than Not. Como eu contei pra vocês na sinopse, o Adam Silveira, ele não tem medo de assustar o seu leitor. Muito pelo contrário, parece que ele trabalha ali muito bem pra assustar o leitor. É um livro triste, é um livro emocionalmente triste. Como eu disse no Instagram, parece que a cada escolha, a cada tomada de decisão do Aaron, a história cai mais em um poço sem fundo. E ele não poupa os personagens e o leitor em um minuto sequer. Ele sabe muito bem como nos conduzir. Isso fica muito bem claro nos 12 plot twists que essa história aqui tem, que acontece mais ou menos na metade do livro e também pro final da história. Foram 12 plot twists que eu simplesmente não antecipei em nenhum momento sequer. Eu não imaginava que aquilo poderia acontecer. Todas as pistas estavam ali o tempo todo. Você não consegue imaginar, porque o Adam vai te conduzindo tão bem no decorrer da leitura. Quando esses momentos acontecem, eles te impactam de uma forma. Você percebe que aquilo ali faz muito sentido com a história e mesmo assim você não antecipou em nenhum momento sequer. Só de lembrar desses dois momentos eu já fico todo arrepiado, porque foram dois momentos assim de maior entrega emocional nessa história e que me marcou definitivamente. Agora, falando de pontos negativos, os pontos mais relativos negativamente que eu já fiz em um vídeo desses, pois, por exemplo, o primeiro deles é com relação aos personagens. Como eu disse pra vocês, são personagens muito críveis, personagens muito reais, muito viscerais. Isso significa que eles vão errar muito. Isso significa que você vai ficar com raiva deles em muitos momentos. Do Aaron ao Thomas, a namorada do Aaron, aos amigos do Aaron, esses principalmente, assim, que, como eu disse pra vocês, eles são da pá virada, sabe? Eles meio que são um reflexo do ambiente que eles cresceram, sabe? Você entende isso o tempo todo quando tá lendo a história. Que a vida de todos os transformaram assim. Cada um tem uma história assim foda, sabe? Não é só a história do Aaron que é foda. A história de basicamente quase todos os personagens aqui é muito, muito, muito foda. Então, mesmo assim que em muitos momentos eu tenha sentido repúdio dos amigos do Aaron, eu entendia eles, e mesmo nos momentos que eu sentia raiva do Aaron ou do Thomas, você sente eles mesmo assim, sabe? É uma relação de amor e ódio que vai do começo ao fim e não para um minuto sequer. Agora, um ponto que eu acho que é mais importante ser falado nessa parte negativa do livro, que é até mais um aviso mesmo para quem está pretendendo ler, é que esse livro vai trazer algumas coisas que podem ser consideradas gatilhos para leitores mais sensíveis. Eu falei para vocês, é um livro que começa triste e termina miseravelmente pior. Eu terminei esse livro emocionalmente sugado. Tem todo esse background do Aaron de ele ser sobrevivente de uma tentativa de suicídio. O Aaron, em alguns momentos, vai deixar claro ali que ainda está sofrendo depressão e vai deixar claro ali que ele está tendo alguns pensamentos suicidas. E isso sim pode ser um gatilho para um leitor mais sensível, como eu disse. Então, se você está passando por um momento emocional difícil, não é um livro que eu recomendo para você nesse exato momento. É um livro que eu falo com todo o meu coração. Espera um pouco. Fique mais forte emocionalmente para pegar essa história para ler, porque não é fácil. Eu li esse livro em 2 dias e eu terminei um caco fisicamente. Eu sentia dores no corpo pela leitura que esse livro me proporcionou. E mesmo assim eu sei reconhecer o quão bom e o quão esse livro me marcou. Tanto que quando eu terminei de ler ele, eu comentei pra vocês no Instagram que eu não sabia se eu poderia chamar ele de Book Crush, porque é um livro definitivamente 5 estrelas. Mas é um livro tão forte e que me sugou tanto, que eu tive que me doar tanto emocionalmente pra ele. E eu não sei se eu consigo amar ele como eu amo os outros Book Crushes. Enfim, eu dei 5 estrelas.
para Lembra Aquela Vez, para More Happy Than Not, do Adam Silveira. Foi um livro que me levou para uma viagem que eu não estava preparado. Foi um livro que me marcou muito, como eu disse para vocês. Ele acabou se transformando, por uma falta de palavra melhor, em book crush desse ano 2017. Mas fica o meu apelo aqui para você que é um leitor mais sensível. Guarda um pouquinho para a leitura desse livro. É um conselho de amigos, de verdade, que eu dou para você. Então acho que dá para segurar um pouquinho e você ler no momento que você estiver melhor. Porque, sim, é um livro que vai te deixar para baixo de verdade. Muito bem, pessoal, essa foi a minha vídeo opinião sobre o melhor de More Happy Than Not, do Adam Silveira, lançado por aqui como Lembra Aquela Vez. Como eu disse pra vocês, eu dei 5 estrelas pra esse livro, recomendo de verdade pra você que não está em um momento emocional ruim. E se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo gostei, compartilhe nas suas redes sociais, porque vai estar ajudando bastante ao canal e a pessoa que vos fala. Se você ainda não é inscrito no Instant, se torne Book Crush, seja muito bem-vindo ao canal. Se inscreva aqui embaixo para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Curta a fanpage da Instant lá no Facebook, eu geralmente posto todas as novidades durante a semana, e eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações juntos com o meu perfil para o Gold Links. Por falar em link, vou deixar o link aqui da Amazon para quem quiser comprar o livro em inglês ou em português da edição da Roku. Você comprar através dos links aqui da caixa de informações, vocês vão estar ajudando bastante o Na Minha Estante. E desde já eu agradeço a colaboração de vocês. Mas enfim, se pretende ler More Happy Than Not, se vocês não querem ler, vocês querem esperar um pouco, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar conversar com vocês sobre esse livro emocional. Pois aqui foi o Neto para mais um vídeo do canal Na Minha Estante. Tchau, pessoal, e até o nosso próximo encontro.